Olá, no Fala Câmara Entrevista de hoje, em multiplataforma para a TV Câmara nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital e também pela Rádio Câmara aqui em Bauru e na região, no 93,9 FM. Nós atualizamos o bate-papo aqui no estúdio do acompanhamento do trabalho dos vereadores nas comissões, do olho da tribuna livre, onde ele apresenta as questões que são trazidas aos seus gabinetes nas andanças pela cidade. O nosso convidado hoje é Ricardo Pelissaro Loquete, o Ricardo Cabelo. Ricardo, obrigado pelo seu retorno aqui conosco. Obrigado, bom dia a todos. Ricardo, você na última tribuna falou sobre 3 questões que são muito recorrentes. Então a gente vai trabalhar um pouquinho elas aqui no nosso bate-papo para conversar com as pessoas que estão do outro lado. Afinal, são os munícipes que trazem essas demandas para os vereadores poderem acompanhar no dia a dia. Sim. A prefeitura acaba de contratar, por mão de obra terceirizada, portanto por licitação, um serviço de tapa-buracos. O secretário de Obras argumentou que ele não tem, diante da enorme demanda que a gente reconhece, está trabalhando aqui no dia a dia, condições de atender todo mundo. Agora, no meio da chuva, fazer o tapa-buraco do jeito que foi contratado, o que você está percebendo já em relação a esta questão? Olha, Nelson, eu percebo, foi o que eu até falei na tribuna na segunda-feira, é uma administração fraca, a Secretaria de Obras atuando, no meu modo de vista, de forma irregular na cidade. Eu fui, acho que, o único vereador que votei contrário a esse projeto de transição do dinheiro, de repasse de dinheiro para esse fundamento. Por quê? A Prefeitura de Bauru consta uma usina de asfalto. Sim. Várias cidades ao torno de Bauru querem ter uma usina dessa e não conseguem. Bauru tem mão de obra. Não é possível que a gente, tendo tudo isso aí, vai precisar contratar mão de obra para fazer esse trabalho, pagar o dinheiro público, gastar o dinheiro público de novo e para fazer de forma inadequada. Vai fazer de uma maneira que vai ficar anos e anos e desse jeito, é pôr o dinheiro público lá e vir a chuva e levar embora, porque está fazendo no modo errado. Aí tem uma preocupação importante para aquele que é leigo, que está do lado de lá, que é o munícipe, que também é cidadão conosco, para ele poder entender essa questão. O edital da prefeitura, isso foi discutido na origem, não é só questão de empregar o dinheiro público que a gente está discutindo aqui. Sim. É a forma de empregar o serviço público. A gente já fez matéria sobre isso aqui com engenheiros da Unesp. Sim. Tem uma técnica, tem um caminho a ser percorrido para que o serviço dure um pouco mais. Sim. Existe uma técnica, cidades menores que Bauru, Araraquara, Jaú, todos eles fazem o serviço de tapa-buraco com a técnica certa, que é esquadrejar o buraco. Recortar, né? Isso, esquadrejar ele certinho, recortar o chão. Na área atingida? Na área atingida, arrancar aquela terra molhada, colocar a terra nova, socar a terra nova, aí vem com a manta asfáltica nova. Aí para um trabalho ficar resistente e duradouro. Do jeito que é feito em Bauru, nunca vai dar certo, vai continuar sempre desse jeito. Aí se fosse uma empresa nossa, porque a empresa pública é nossa também, Sim. A gente pensando lá, se nós tivéssemos uma empresa de serviço de tapa-buraco, você autorizaria o seu funcionário a colocar terra molhada sabendo que aquele serviço não vai funcionar? De modo algum. É por isso que eu critico, às vezes eu critico, até sou mal visto pelas pessoas pela forma que eu critico, mas a gente está vendo que é errado, o modo que está sendo feito o trabalho. Então jamais eu faria se eu estivesse na diretoria, na coordenação da obra, jamais autorizaria o funcionário público fazer um trabalho dessa maneira. Que estaria fazendo serviço, que amanhã vai voltar a fazer o mesmo serviço no mesmo lugar e assim vai. Se você que está nos assistindo fizer um serviço na sua casa, de piso, qualquer coisa no fundo, uma das primeiras questões que o pedreiro vai dizer, olha, você não pode usar terra molhada. Lá, se estiver na chuva, você vai ter que esperar secar e se molhou sua terra, trocar. Aí eu pergunto, a prefeitura trabalha com isso de forma permanente, não tem um barracão para guardar a terra? Sim, as coisas que me... Para não molhar. Chega a ser hilário. Tem o secretário de obras é engenheiro. Ele está vendo que não pode ser feito. A vereadora Thelma, na segunda-feira, mostrou algumas imagens que a pessoa foi lá e fez o tapa-buraco na chuva. E você passa o pé e arranca tudo. Então... Sim. Acredito eu que tem que ter um pouco mais de conversação entre secretário, diretoria, entre prefeito, para começar a fazer o trabalho direito na cidade. Além, já que a gente se arvorou a comentar sobre isso, é bom porque a gente ajuda a instruir as pessoas que estão do lado de lá, além de fazer o recorte, que você fala esquadrejar, retirar aquilo que está lá embaixo, colocar a terra,
tem que compactar e ir nos lugares de buracos maiores, como o DAI, por exemplo, abre todo dia, infelizmente afundam todos. Sim. Por que afunda? Eu fui perguntar para o engenheiro a coisa básica. Primeiro que não faz esse espaço, segundo que não compacta. Positivo. Tem que ter a compactação da terra. Tem que te remover toda a terra velha, molhada, colocar a terra seca, nova, compactar essa terra para depois fazer o trabalho. Estamos ali agora com a Avenida Nuno de Assis, que é onde foi contratada essa empresa, Stemag, que fez todo o sistema de interligação dos obra esgotos. caríssima, necessária, mas de milhões de reais. E está lá hoje a Nuno de Assis toda interditada, porque teve o afundamento do serviço mal feito, não foi fiscalizado, e está lá Nuno de Assis interditada até sexta-feira, com o DAI que pagou para essa empresa, refazendo o serviço. Aí os vereadores cobraram em questão do recap dessa avenida, que também era para ser feito por essa empresa desistiu, alegando não ter condições. A Prefeitura de Bauru, mais uma vez, abraçou a causa, pegou para ela a responsabilidade, vai gastar mais de 1.700.000 para fazer o recap, porém eles vão ter que se atentar, porque esse afundamento de hoje vai estar nessa Nuno inteira. Tudo isso que você faz de ondulação, não é ondulação que foi só jogado no asfalto, não foi trocado terra, foi colocar terra molhada, está afundando, vai estourar os receptores de novo e a prefeitura vai recapear e depois sair rasgando a Nuno de novo. Isso então vai ter que fiscalizar tudo de novo essas obras que foi feita. Muito bom exemplo que você nos coloca aqui, porque a questão de planejamento, procedimento correto e preparação do edital. Exigir do prestador de serviço aquilo que atenda o que a população precisa. É uma avenida longa. Ela afundou simplesmente. Ela afundou, está toda afundada, desde a primeira quadra até a última quadra, todo o trabalho que foi feito, foi mal feito, está afundando. Então não adianta ir lá só colocar o asfalto novo, vai ter que reaver todo o trabalho que foi feito pela Stemag. Às vezes o cara do executivo que está do lado de lá não gosta, mas esse é um serviço essencial que a gente está fazendo aqui, de discussão das questões do dia a dia. Já que a gente falou de engenharia, vamos falar da consequência disso. Para, de novo, ajudar no sentido pedagógico com o eleitor que te cobra lá no dia a dia, que é cidadão como nós e está exercendo o seu papel. Se você gasta esse dinheiro errado, onde tem pouco, inevitavelmente o cobertor já é muito curto, depois a gente vai discutir orçamento, vai precisar gastar algum serviço de novo. Vai ter que gastar de novo. E ele vai chiar de novo. E vai chiar de novo. É planejamento. Eu acho que a Prefeitura de Bauru, a gente esperava tanto, pelo menos eu, como munícipe falando aqui, já vejo o nosso prefeito aí candidato a diversas vezes e tentando a oportunidade de ser prefeito. Então a gente ficou na esperança que ele seria, pelo menos, metade do que ele tinha falado na campanha, jogar para mostrar para o povo que ele veio para isso mesmo, que ele esperou, que ele quis tanto isso. E eu, no meu modo de vista como munícipe, que é o mesmo que vem me cobrar aqui depois como vereador, é o que eu estou vendo nele. Ele é um prefeito parado, é uma secretaria que não funciona, não tem conversa, não tem reuniões. O vereador, que é um fiscalizador, passa a ser cobrado diariamente, como se fosse ele o executivo. E, na verdade, a gente está fazendo a nossa fiscalização, eu, pelo menos, estou andando na cidade, estou vendo os problemas da cidade e repasso esses problemas através de requerimento ou até em algumas ligações que a gente faz para os diretores. Claro. Porém, alguns diretores, cito um aqui como exemplo, que se tivesse 4 igual a ele em Bauru, o trabalho estaria se desenvolvendo melhor, que é o Borgo, Eduardo Borgo, é um diretor que está me surpreendendo na cidade. Agora, do contrário, a gente não tem essa conversa, não tem diálogo, o prefeito não te escuta. Você fala, é um prefeito que tem o ouvido tapado, ele olha para frente que nem cabresto de cavalo, então tá difícil trabalhar do modo que está a cidade. Aí você colocou na mesma sessão, e a gente vai citar aqui, porque isso também é cuidar da administração pública e a visão independente de cada vereador, uma nomeação exatamente do Departamento de Apoio Operacional que chamou a atenção e outros vereadores também fizeram o mesmo comentário. Sim, quando eu vi essa nomeação, que eu costumo ver essas nomeações, eu me surpreendeu, porque eu fui fazer uma pesquisa nas redes sociais, e acabei vendo que o cara esse Fernando, ele não é bauruense, faz algum tempo, não sabia também disso, fiquei sabendo através das entrelinhas ontem, mas ele é de São Sebastião, foi candidato a vereador em São Sebastião, fui suplente em São Sebastião, o mercado de trabalho forte dele é
corretagem, corretor de imóveis, e simplesmente o cara sai de São Sebastião e vem assumir um cargo de diretor dentro de Bauru, onde diversos funcionários até de carreira poderia estar sendo transferido, funcionários que já trabalham nesse setor, que têm um conhecimento, simplesmente abriu mão de tudo isso e importou um cara, e ontem na entrelinha ele me responde para os munícipes que agora esse cara mora em Bauru. Eu estou até agora entendendo, não entendo essa colocação dele, não entendo o motivo. Às vezes me passa até, que nem eu falei na tribuna, que a época de política já passou, de campanha política foi ano passado, agora é hora de trabalhar, é usar o poder que não foi dado por outro trabalho. Então eu já vejo isso um pouco como política, simplesmente isso, e vou cobrar novamente essa explicação dele, que ele foi dada que o cara agora é de Bauru, para mim não me entrou bem, não me caiu bem. Ricardo, já que a gente comentou da questão operacional, da rotina de trabalho do dia a dia, que usar o dinheiro público é sim cuidar do orçamento e economizar recursos, porque quando você aplica diretamente e corretamente o dinheiro, você está abrindo frente para usar o que é pouco nas outras questões, como a gente falou. Você também citou uma questão de rotina, um exemplo bastante típico, mas que serve para várias áreas. Os governos precisam entre si das várias áreas se conversarem. Sim. Nas áreas operacionais, de trânsito, obras, Sim. meio ambiente, SEAR e mesmo nas outras secretarias. Você pegou o exemplo do calçadão de um trabalho do caminhão-pipa do DAI num dia de comércio em horário comercial. É outra coisa que vem me assustando. Isso também já engloba na falta de conversa, falta de planejamento, de presidente do DAI, de diretores do DAI. Alguns anos atrás, Bauru, quando ia ter um conserto de vazamento de água dentro do comércio, dentro do calçadão, esse conserto era feito à noite ou domingo, dias que não era aberto o comércio. Hoje não. Hoje é feito em pleno horário do comércio aberto, os clientes passando pelo calçadão e tomando rajada de água com barro na calça. É o descaso, mais uma vez, com o pessoal de Bauru, com o munícipe de Bauru. Eu fui até perguntar para o presidente do DAI, para o Eric Fábio, se não há maneira. E ele, mais uma vez, tem esse respaldo negativo com o vereador. O vereador não está tendo respaldo. Tudo que é cobrado ou até perguntado pelo vereador vem com respostas, no meu modo de ver, maldosas. Respostas que a gente, quem é presidente é ele que toma conta lá, ele que faz do jeito dele. E a gente é o vereador e não tem Aí tem uma outra poder questão sobre eles. política de gestão administrativa também que merece nosso comentário aqui. O vereador é o fiscalizador escolhido pela população, entre outras funções, além de ser o legislador. O governo, você está comentando aqui que, na sua visão, está precisando, até porque tem bastante gente nova, entender isso, que essa relação não só é necessária, como ela é saudável? Sim, há 8 anos atrás, eu trabalhei com o vereador Gilberto Santos aqui na Câmara, e havia um diálogo do prefeito com os vereadores. Os vereadores levavam a demanda para o prefeito, ele acatava aquilo lá, ele sabia que se o vereador está levando é porque o município está precisando, é porque o bairro tal está precisando. Ou outro bairro está precisando, ou o morador quer sair do carro com a garagem para ir para o trabalho e não consegue porque tem um buraco na porta da casa dele. Então, isso tinha essa conversa antes. Hoje não tem. Hoje o vereador, ele virou um vereador para ficar na Câmara Municipal. As demandas nossas apenas por requerimento, não tem mais o diálogo entre vereador e Câmara, no meu modo, né? Falando por mim, Ricardo, tá complicado, não está tendo não. Aproveitando que a gente está falando de relacionamento, ações e, lógico, a possibilidade aqui de discutir para melhorar os serviços públicos, que no fim é disso que nós estamos falando. Sim. Um pouco mais atrás, no início ainda da legislatura, logo no começo, você apresentou problemas em relação à atuação dos agentes de trânsito no centro. Aliás, a gente comentou sobre isso, eu tive a oportunidade de ser, como jornalista, autor de uma pesquisa longa de meses, identificando sim problemas dos agentes de fiscalização, problemas que ainda não foram corrigidos. Se o cara do GOT, que é um funcionário público, que tem suas dificuldades, está na rua e tem problemas na aplicação da lei, que questão você acha que seria interessante pensar para poder verificar, monitorar, olhar um pouco mais o resultado dessa ação deles? Sim, Nelson. Primeiro eu te parabenizo por você ser um cara atuante, é um cara que nos ajuda aqui nessa fiscalização, é um cara que quer o bem da nossa cidade também.
O que eu vejo aí, Nelson, é o seguinte, já falei 1, 2 ou 3 vezes já nas sessões da Câmara aqui, o modo como é feita a fiscalização, o modo como é feita as atuações e o modo como é tratado o munícipe, o motorista. Bom, vou começar com a primeira. Bauru não tem, é muito pouco as pessoas que vendem as áreas azul. Sim. Então, se a gente for colocar um visitante, uma pessoa que está vindo de Marília para Bauru, para passear na cidade, conhecer o comércio da cidade, ele não é obrigado a saber que no bar da esquina vende o bilhete de área azul. Então, essa informação não tem para a pessoa que não é... Pulverizar. Tinha que pulverizar. Então, já não tem esse controle, não tem o agente... E o que acontece? A pessoa sobe 2 quadras acima de onde ele parou o carro para comprar uma área azul, que o agente se encontra 2 quadras acima. Quando essa pessoa volta para colocar a área azul no seu carro, já está lá o GOT fazendo o serviço de atuação por falta de área azul. Então, desculpa, estava te interrompendo. Você já tem uma primeira ação aí com uma sugestão que é bastante razoável. A Indub fazer uma ação para pulverizar, aumentar o número de pontos de estabelecimento. Tem a CIB, tem CDL aqui em Bauru, tem que conversar institucionalmente. Até as próprias placas, né? Que coloque uma placa de sinalização avisando o munícipe que encontra a área azul em pontos comerciais. Claro. Com a seta, com logomarca da empresa que vende. Nós somos uma cidade de visitação comercial forte e regional. Sim, até isso está assustando um pouco as pessoas que vêm para a cidade. Você vê aí o exemplo do comércio de Bauru, o calçadão que era o forte, a cidade forte é o comércio, e o calçadão hoje se encontra com várias lojas fechadas. Tem a ver? Tem um pouco a ver, sim. Tem a ver isso aí que a pessoa vem para cá. Eu já fui viajar para fora de Bauru e escuto as pessoas falando que visita Bauru e ganha uma multa. Então, eu já falei, cogitei isso aí, se ou eles estão fazendo esse monte de... Essa multa é feita tão evasiva, no meu modo de ver, é evasão isso aí, para arrecadação de dinheiro, ou é simplesmente por falta de orientação dos GOT, dos agentes. Queria deixar uma ideia, porque tinha que ter um fiscalizador do agente. Então, o agente está atuando numa determinada rua do trânsito, esse fiscalizador vai passar no mesmo dia, vai ver se o trabalho dele foi feito certo, vai ver se teve reclamação, vai ver... Serviço de supervisão. Supervisão do agente. Acho que isso já ajudaria aos funcionários do GOT a ter um discernimento melhor do que é certo e do que não é certo. Se o agente de trânsito, eventualmente, isso é a questão da relação humana, se for identificado que ele precisa de uma capacitação, um treinamento, até de um apoio psicológico, porque é conflito na rua no dia a dia, ninguém gosta de ser multado, né? Mas se ele está aplicando a lei e ele cumpre as outras questões bem, que encaminhe ele então para um treinamento. Sim, o que tiver um problema psicológico vai passar para a psicóloga, aquele que é tinhoso, aquele que é durão, que não aceita que fale com ele, que seja levado para outra pessoa responsável a estar cuidando do caso dele, aquele que não faz o seu trabalho direito, que eu também não sou contra, tá? Eu deixo bem claro que eu não sou contra o serviço do GOT. Claro. Porque tem motorista que não respeita mesmo, tem motorista que sabe que tem que pôr área azul, fala que 5 minutinhos eu vou parar, eu já vou tirar o carro, é mentira, ele fica ali o dia todo. Então a gente não pode generalizar. Claro. A gente tem que ser o certo e justo. Então, é justo por certo. A pessoa está certa, foi por uma falta de funcionário da própria Indub que não vendeu área azul, a pessoa foi atuada. Vamos conversar, vamos colocar aquele bilhetinho no vidro, você tem tantos minutos para colocar. Não funciona. Aqui na cidade, nada que é para ser certo funciona. Só funciona por Duas sugestões positivas aqui para o governo não ficar achando que a gente só fica apontando defeitos. Né? Supervisão do GOT em relação aos trabalhos de treinamento e capacitação para aqueles que precisem e aumento do número de pontos de venda junto aos comerciantes. Sim, positivo. Bom, Ricardo, muito obrigado por você conversar conosco aqui. Eu reputo, enfim, da função nossa de jornalismo público aqui, fundamental que a gente não só discuta essas questões para trocar ideia com quem está em casa, mas que demonstre a nossa sensibilidade em relação a discutir aquilo que está tendo problema nas ruas. Obrigado. E eu só quero agradecer pelo convite seu e deixar bem claro que isso que você faz, esse trabalho seu, só é mostrar a transparência e levar a verdade para o munícipe e para a pessoa que está aí em casa assistindo.
Muito obrigado ao Ricardo Cabelo. Ricardo Pelissaro Loquete conversou conosco no Fala Câmara Entrevista para a TV Câmara e você que nos acompanha para a Rádio Câmara. Até o nosso próximo bate-papo.